Verão chegou e a gente tem dúvidas em relação ao protetor solar, sempre. E quando envolve criança, então, as dúvidas se multiplicam. Vamos falar sobre isso? Gente, vamos falar de protetor solar infantil. A partir de que idade eu posso usar protetor solar no meu bebê? A partir dos 6 meses. Posso usar antes? Não, por quê? Porque seu bebê não deve se expor ao sol de maneira intensa antes dos 6 meses. Aquele solzinho de 0 a 6 meses de idade é o sol que o pediatra autoriza. É pouquinho, é no horário correto e é só para desenvolver ali a questão da vitamina D e, se o bebê tiver icterícia, para ajudar na conversão da bilirrubina. Então, exposição solar intensa num bebê de antes de 6 meses de idade não deve ocorrer, por isso a gente nem tem protetor solar para essa idade. E outros produtos químicos abaixo dos 6 meses, eles podem sim sofrer absorção e causar efeitos colaterais no bebê, então não pode e não deve passar protetor em bebê menor de 6 meses e expor ele de maneira intensa ao sol antes dos 6 meses. A partir dos 6 meses de idade até os 2 anos, nós vamos utilizar protetor solar infantil, que é um protetor com maior quantidade de filtro físico e pouca quantidade ou nenhuma quantidade de filtro químico, que é o adequado, então, para as crianças de 6 meses até 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, nós vamos usar filtros que também são considerados infantis, mas já são muito mais parecidos com os filtros de adulto. E nessa faixa etária dos 2 anos em diante, existem filtros que são considerados para a família, né? Que são filtros aí que podem ser utilizados tanto por adultos quanto por crianças. Bom, vamos falar então dessa faixa etária dos 6 meses aos 2 anos. Os filtros nessa faixa etária, eles vão ter ativos hipoalergênicos, eles no geral não vão conter fragrância, né? Então, para não causar irritação na criança, eles vão conter ali ativos físicos, filtros físicos, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, e pouca ou nenhuma quantidade de filtro químico, que são as substâncias que podem sofrer absorção, que podem causar irritação e dermatite na criança. A textura e o formato, né, o veículo do filtro faz toda a diferença. Então, nessa faixa etária, a gente vai priorizar produtos que sejam líquidos, em loção, de fácil espalhabilidade, que não ocluam a pele da criança, que não causem ali nenhum tipo de irritação pela textura, pelo atrito da maneira de aplicar, que sejam fáceis de aplicar, porque segurar uma criança para passar filtro solar não deve ser fácil, né? Eu ainda não passei por isso, vamos lá. E falando dessa questão da textura e do veículo, uma coisa que ajuda muito as mamães são os filtros em bastão, os sticks, né? Várias marcas produzem. No geral, os bastões, eles são filtros físicos e que têm resistência à água e ao suor, e isso é muito bom, porque a criança não para quieta, ela se molha, ela transpira. Então, o bastão é de fácil aplicação, ele vai ser reaplicado a cada imersão da criança em água ou de 2 em 2 horas se ela transpirar bastante, tá? É importante que esse bastãozinho seja também apropriado. Existem bastões para adultos, mas então tem que ser o bastão infantil. Alguns têm cor para que seja lúdico e para que a criança goste de aplicar. A gente tem várias marcas hoje no Brasil, eu não posso citar marcas aqui por causa do CRM, mas é importante que as mamães pesquisem os adequados aí dos 6 meses aos 2 anos antes de comprar, tá bem? Os filtros de adulto em bastão, no geral, são parecidos com os filtros infantis, mas eles vão conter ativos para controle de oleosidade, e isso pode causar ressecamento e dermatite na criança, tá? Então não é legal misturar, não. Outra dica importante são as roupas com filtro solar. As roupinhas com filtro, elas facilitam porque já é uma proteção física e não precisa ser reaplicado, a mãe não precisa ficar se preocupando com a reaplicação do filtro. Existem maiozinhos com manga comprida, camisetinhas masculinas, chapéu, bonezinho, tudo já com filtro no tecido, né? Ele reflete a radiação e não deixa que a criança absorva aquela radiação para a pele, tá bem? São dicas do dia a dia. Eu acho que o bastão e a roupinha são essenciais para quem está indo viajar agora no verão com seus filhos. Os filtros em loção,
Existe também uma versão que é o leite de proteção, que ele é bem líquido, bem fácil de espalhar e é muito suave para o bebê pequenininho ali dos 6 meses a 1 ano. Eu gosto muito da textura desse produto, tá? E outra dica importante é que sejam de alta proteção. Então escolha filtros com FPS e PPD elevados, tá? Porque eles vão ter uma maior durabilidade na pele, vão converter menos com a radiação quando ela incidir nesse produto e você vai ter uma proteção mais adequada, uma proteção maior, tá? A quantidade de filtro também aplicado é importante, lembra de seguir a regra da colher de chá para cada área corporal e aplicar adequadamente, não adianta economizar no filtro, porque senão não protege, tá? E ficar de olho na tua criança nos horários. Horário de criança na praia é antes das 10 e depois das 4. Nesse horário das 10 às 4, a criança tem que ir fazer sua refeição, descansar, estar na sombra e não estar exposta ao sol, tá certo?